Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo sobre o movimento uniformemente variado e hoje nós vamos ver um caso especial, que é o caso dos movimentos verticais, especial porque a aceleração que a gente vai usar é a aceleração da gravidade. Quando Aristóteles, século IV a.C., iniciou os estudos sobre as quedas dos corpos, postulou que os corpos mais pesados caíam mais rápido que os mais leves, concepção questionada por Galileu Galilei no século XVI. Então, Aristóteles ele iniciou os estudos e acreditava que os corpos mais pesados caíam mais rápido que os mais leves. Isso ficou sendo verdade até o Galileu Galilei, no século XVI, questionar essa concepção. Então, isso foi acreditado por mais de 2000 anos. Todos os corpos, então, depois de estudos no Galileu Galilei e tudo mais, depois de vários estudos e experiências, como as experiências que ele fazia com os corpos de mesma massa ou de diferentes massas e tamanhos, que jogava de cima da Torre de Pisa, lá na Itália. Depois disso tudo, todos os corpos em queda, passou-se a acreditar que todos os corpos em queda, próximos à superfície da Terra, se a gente desprezar a resistência do ar, eles aceleram da mesma forma, ou seja, eles chegarão ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. O movimento de queda livre é retilíneo uniformemente acelerado, ou seja, sua aceleração é constante. O movimento é retilíneo uniformemente acelerado, sempre da mesma forma, o que torna que a aceleração vai ser constante, o mesmo intervalo de velocidade em um determinado tempo. Quer dizer, o intervalo de velocidade dividido pelo tempo vai dar uma aceleração constante. Temos aí o exemplo de dois objetos em queda livre, de diferentes massas, objetos diferentes, que é uma pena e uma bola de boliche no vácuo. E tem também o exemplo aí da queda da torre de queda livre, que é muito comum nos parques de diversões. E nessa torre, o pessoal senta nos bancos, aí usa todos os equipamentos para sua segurança, aí depois um motor eleva os bancos até o alto e em seguida eles são lançados em queda livre, que chegam a uma velocidade acima de 50 km por hora. E através dos estudos também, eles descobriram que a aceleração da gravidade existia uma aceleração, que essa aceleração era a da gravidade, que valia 9,8 metros por segundo ao quadrado, que aproximando para melhor estudar, eles aproximaram para 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade apresenta um valor diferente na superfície de cada um dos astros. Na Lua, por exemplo, é 1/6 da aceleração da gravidade da superfície da Terra. E a aceleração da gravidade independe da atmosfera, ou seja, ela também pode ocorrer no vácuo. Aí temos aí movimentos de pequenas alturas na descida, quando o corpo é abandonado ou lançado verticalmente para baixo. O movimento é retilíneo acelerado, porque a velocidade ela vai ser no mesmo sentido da aceleração. Então vai ser o movimento retilíneo acelerado, sem que haja resistência do ar nesse caso, né? Então, e eles apontam para o mesmo sentido a velocidade e a aceleração, que é o centro da Terra. No movimento de subida, a aceleração da gravidade está em sentido oposto à velocidade. Então, vai ser um movimento retilíneo retardado. Na trajetória orientada para cima, a gravidade é negativa. Já quando a trajetória é orientada para baixo, a gravidade é positiva, porque a gravidade tende a fazer as coisas caírem, não subirem. Por isso que a gravidade, quando a trajetória é orientada para baixo, é positiva. Temos a função horária do espaço, a
função horária da velocidade, que é dada por essa fórmula aí. A equação de Torricelli, que é quando a gente não tem conhecimento do tempo. E a área no gráfico, S vezes T. Adotando-se uma trajetória para baixo, a gente pode simplificar essa equação, essa função horária do espaço. Ela pode ser dada como o S é o deslocamento, então ele vai ser a altura nesse caso, que é o deslocamento que o objeto vai percorrer, a altura de um prédio, por exemplo. Então, na posição inicial, essa altura vai ser 0. Então, já vou tirar o S0 nesse caso, porque vai ser 0 a posição inicial. Posição inicial 0, velocidade também vai ser 0, a velocidade inicial. Portanto, aqui vai ficar 0 vezes t, vai zerar tudo aqui. Daqui para cá vai zerar, então vai sobrar só isso aqui, aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. Só que a aceleração, nesse caso, a gente está falando de movimento vertical, de queda livre. Então, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade, troco por g. Então, eu posso usar essa fórmula aqui. Quando eu quiser saber a altura de um prédio, por exemplo, ou depois de quanto tempo um objeto vai chegar no chão. E temos também para saber a velocidade. O V0, se eu considerar na posição inicial em cima 0, que vai ser 0, o A vai ser o G, que é a gravidade, vezes o tempo de queda. E temos também a equação de Torricelli. A posição inicial vai ser 0, então vai sobrar 2 vezes a aceleração, que vai ser a gravidade, e o deslocamento que esse objeto vai percorrer é a altura. A altura, por exemplo, de um prédio, né, no caso. A altura de uma casa. A altura de onde esse objeto vai ser deslocado. Então, vai ser esse deslocamento. ΔS vai ser a altura. Dá para simplificar por 2 vezes G vezes H. Tem a relação de Galileu também, que ele percebeu que a uma certa altura, a um certo tempo t, tinha uma certa distância, uma certa altura. Então, depois de um segundo, por exemplo, esse deslocamento dele, essa distância percorrida ia ser 3D. E depois de mais um segundo, por exemplo, aqui, 3T, seria 5D. Então, daqui para cá, ele tem uma distância de 3D. Então, nesse caso, eu posso substituir aqui, ó, G vezes T ao quadrado, só que o T aqui, para eu saber a posição 2, que é essa posição aqui, nesse instante aqui. O T vai valer 2T, nesse caso, né? 2T ao quadrado vai dar 4 ao quadrado, ou quer dizer, 4 vezes T. Eu posso isolar o 4 aqui, ó, colocar ele para frente, e a gente vai perceber que essa parte aqui vai ser o valor de D, ó. Então, eu posso substituir isso aqui por D. Então, nessa posição 2 aqui, isso aqui ele vai ter se deslocado 4D, 4 vezes D, que vai ser o D, que já tinha sido deslocado, mais o que ele deslocou daqui para cá, que foi 3D. Vai dar 4D. A gente tem aí um exemplo. Uma pedra é abandonada do alto de um edifício de 32 andares. Sabendo-se que a altura de cada andar é de 2,5 metros, desprezando-se a resistência do ar, com que velocidade a pedra chegará ao solo. Se despreza a resistência do ar, gente, então é uma queda livre. Se diz que o alto de um edifício ele tem 32 andares e cada edifício tem 2,5 metros, então vou multiplicar 32 por 2,5. Isso aqui vai dar 80 metros, que é a altura do edifício. Mas ele não está pedindo a altura, ele está pedindo a velocidade. Eu não tenho tempo, então eu vou usar a equação de Torricelli. E vou substituir os valores. O valor inicial é 0, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes o deslocamento, que é a altura, que é 80. Resolvendo isso aqui, vai dar 1.600. Como aqui está elevado ao quadrado, ele vai fazer a raiz do outro lado.
Raiz de 1.600 vai dar 40 metros por segundo. E por hoje é só, gente. Boa sorte. Espero que vocês consigam resolver as questões. Qualquer coisa eu estou por aqui. Eu vou passar para vocês umas questões. Quer dizer, eu quero que vocês assistam o vídeo da aula passada e respondam as questões da página 48, 49, deixa eu ver, 48, 49, somente 48 e 49. Respondam e me mandem as questões respondidas. Depois vamos fazer as questões do outro assunto, do outro conteúdo, quer dizer. Certo? E até mais, pessoal. Boa sorte.